destinou, ou seja, nós estamos destinados a vir aqui para serem conforme a imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que imagem é essa? Ou seja, Cristo, ele é um ser espiritual. E nós perdemos essa característica, nós perdemos essa glória, essa natureza divina. Então, pelo pagamento que Cristo veio e fez aqui, participar de carne e sangue, sendo perfeito, foi crucificado, foi sacrificado por nós, nós hoje temos acesso, mesmo que nós não sejamos perfeitos e nunca alcançaremos isso, do que de sermos a imagem de Cristo, sermos a imagem dele, alcançarmos essa filiação novamente da qual nós somos deserdados, destituídos. Por isso que a Bíblia fala muito de herança, por isso que a Escritura fala de redenção. A palavra redenção significa ser comprado de volta, ou seja, nós estávamos com Deus e nós nos perdemos, e Deus ele simplesmente nos compra de volta. Em Jó 38:21 é dito o seguinte: de certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Vale lembrar que Jó, ele nos capítulos finais, ele em um determinado momento ele recebe as palavras de Deus diretamente a ele, e Deus lhe faz revelações. Jó, ele tinha uma crise existencial. Ele é entendido como um homem justo, tá? Em comparação a nós, tá? Em comparação aos homens gerais. Mas você percebe que ele pecou várias vezes, e ele não compreendia de uma maneira 100% por que estava ocorrendo aquilo. Mas ele se esqueceu que ele nunca foi um ser justo, porque todo homem, todo espírito que vem aqui como homem, é porque ele não é justo, e ele se viu falho na batalha celestial. Houve uma batalha celestial, como eu disse, no Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2. E Jó, inclusive, chega a amaldiçoar seu nascimento. Em Jó 3:11 diz o seguinte: por que não morri eu desde a madre? E, em saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria. Dormiria, então haveria repouso para mim, com os reis e os conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Ou seja, esses reis e conselheiros da terra, ele está se associando com aqueles que caíram e edificaram casas nos lugares assolados, ou seja, na terra caída. Muitos reis e príncipes desse mundo anterior, eles caíram e eles estão mortos. Inclusive, na continuação do verso diz o seguinte: ou como os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. É interessante que ele aqui fala sobre o aborto, né? E ele desejou não existir. E isso é um pecado, porque a nossa existência ela é um privilégio de redenção. É isso que as pessoas precisam compreender. Por isso que Jó também, quando ele começa a compreender que realmente ele está pecando, que Deus nos deu o privilégio para que ele existisse, ele tem um versículo célebre que é dito: eu sei que meu Redentor vive. Oh glória! Nós somos um ser espiritual revestido de carne. Nós percebemos, inclusive, pessoal, que no Éden existia dia e noite, e existia a morte. Tanto que a árvore do conhecimento do bem e do mal trazia essa morte. Ela poderia trazer essa morte ao ser humano. Então nós percebemos que é algo dual e algo ruim. Também percebemos, como eu coloquei, a existência de Satanás, o Nahash, tendo acesso ao local onde eles existem. E isso nós vemos uma dualidade e um teste, claramente um teste. E um acesso limitado com Deus. Você percebe que Adão e Eva eles não estavam em harmonia plena com Deus, 100% a todo momento. Mas Deus os visitava na chamada viração do dia. Em Hebreus 2,14 diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Cristo ele pagou esse preço por nós. E assim como nós participamos de carne e sangue, Cristo também fez o mesmo processo. E Cristo tem um espírito, e isso mostra que um espírito ele pode adentrar um corpo deste, como o nosso, e passar a viver, estar aqui. E isso é o mesmo que nós somos os filhos que participam da carne e sangue. Em Jó 10:11 diz o seguinte: de pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. É muito claro. O seu ser é revestido. Você não é carne e sangue. A tua matéria é, mas o teu espírito não é carne e sangue. Então, de carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Em Jó 10:5, mostra também que Jó conhecia que os dias do homem são efêmeros, porque ele diz o seguinte: os teus dias são como de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem? Ou seja, Jó ele conhecia as questões do tempo. E Deus mostra em Jó a pré-existência dele. Por isso que ele pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou seja, quando Deus ele começa a argumentar com Jó aonde ele estava aqui, a gente percebe aqui claramente a questão da Terra, a cosmologia da Terra, ela possui bases. O cordel ele é uma prova, inclusive, da extensão, é como a linha de nível, né, que um pedreiro ele usa, ou seja, é estendido sobre a Terra esse cordel, ou seja, mostra que a Terra ela tem uma planicidade. Você não vai estender o cordel sobre uma bola, sobre uma esfera, não faz sentido isso. Então mostra que a cosmologia verdadeira, Deus está mostrando para Jó a pré-existência dele, realmente. Inclusive, o Espírito, ele vem de Deus e ele volta a Deus. Por isso que fala, nós somos matéria, porque do pó viemos. Ou seja, nossa natureza de corpo veio do pó. Por isso é dito em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Em Salmo 139, no verso 13 ao verso 16, diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que é muito profundo, que Deus ele nos conhece de uma sobremaneira, e ele vai formando o nosso corpo, a nossa natureza aqui. Nós percebemos que nós somos revestidos desse tipo de matéria para fazer o quê? Para participar de carne e sangue. O mundo espiritual ele já existia antes do mundo físico, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Um outro exemplo aqui em Apocalipse 12:4 está escrito: sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. O sentido da palavra, inclusive arrastar, nesse verso, que no dicionário Strong, no grego, é 906, a palavra baló, significa arremessar, jogar, ou seja, derramar. Olha que interessante. Jogar para baixo, empurrar. Está relacionado com algo violento, intenso, com aplicações violentas e intensas. Até mesmo com ataque, arremesso. Então isso é muito interessante. Ou seja, ser arrojado. E isso é muito profundo. Porque essa parte das estrelas foi jogada por Satanás. Nós somos peregrinos nessa terra. Por isso é dito em Hebreus 11:3, diz o seguinte: todos estes morreram na fé. A palavra fé tem a ver com fidelidade. Ou seja, aplicados. Você se firmar em algo, como
como o conceito hebraico, que é emuná, onde você se apega a algo, tá? E se firma naquilo, sem terem recebido as promessas, ou seja, foi prometido algo a eles. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se o homem ele é desse mundo, ele não é um estrangeiro e peregrino. Ele é deste mundo e ele vai desta para outro lugar. Mas não. Quando nós entendemos que somos estrangeiros, é porque não somos daqui. Se somos peregrinos, somos errantes nesse mundo porque somos de outro lugar. Quero ressaltar aqui agora sobre a pré-existência de Cristo. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O que significa isso? Que o mundo, o nosso mundo regenerado, foi formado em base a Cristo, a uma petição do Messias, aquilo que ele fez por nós. Do contrário, esse mundo, ele não teria sido feito. E nele estava a vida, no verso 4 diz. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas olha que profundo isso aqui. Porque como quando Cristo, ele se torna a base desse mundo nosso que ele foi criado, dessa chance de redenção que nós temos, da recriação do segundo Éden. Quando Cristo ele se torna a base dessas coisas, desse mundo regenerado que ele fez, já tinha havido a queda dos seres. Por isso que é dito no verso 5, o segredo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, os seres que caíram não compreenderam a Jesus, que é a luz dos homens. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Os seres pré-existentes que participam de carne e sangue, muitos não o recebem, não o conhecem, não o reconhecem. Por isso que é dito no verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui fala sobre a Israel, tá? E essa Israel, ela é espiritual, ela é anterior a esse mundo. E nós fazemos parte dessa Israel. Somos essas ovelhas perdidas. Por isso que a Escritura também fala sobre as ovelhas perdidas. Por quê? Porque um dia estivemos com ele e fomos separados disso. Fomos destituídos disso. Porque fraquejamos, por nós não termos sido fortes o suficiente, nós fomos arrastados pela cauda do dragão. Não confundam com anjos caídos, com os demônios, mas somos arrastados pela cauda do dragão. Somos filhos em suspeita. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, estes que, do qual ele já tinha vindo, para estes, que somos nós, pré-existentes, temos o poder, foi dado a nós, de nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja, novamente, é como a parábola do filho pródigo, que tem um real sentido de um retorno de um filho que sai dos caminhos do pai e retorna para ele. Ele retorna, ou seja, ele esteve um dia antes, tanto que ele diz, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é o que o filho pródigo diz a ele. Mas o pai ali representa Deus. E ele pega e diz, não. Ele faz uma aliança com ele. Dá uma veste nova que significa um novo DNA, um novo corpo. E ele volta para o pai. Isso é pré-existência. Diz assim no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem. Não é algo daqui, gente, mas de Deus. Nós não somos